Queridos irmãos, vamos a mais uma palestra aqui no meu canal, ok? Hoje o tema é planejamento reencarnatório. Isso também está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. O tema é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok? Planejamento reencarnatório. Capítulo 4, itens 24 e 25. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação e necessidades da reencarnação. Reencarnação, origem. Vamos falar um pouco sobre a reencarnação e a origem desta palavra, enfim, sobre a cultura. Há 5.000 anos antes de Cristo, o hinduísmo já cultivava na Índia esse princípio. Heródoto menciona que esta ideia é de origem egípcia e grega, paligenesia, ok? Aceita pelo budismo, jainismo, sikhismo, vodu, cabala, Rosa Cruz, teosofia, wicca, etc. E Sócrates e Platão eram reencarnacionistas já 420 a.C. Atualmente, a reencarnação ainda não aceita pelos cientistas por carecer de base científica. No entanto, temos cientistas estudando, por exemplo, Ian Stevenson, Brian Weiss, Hernani Guimarães, Andrade, e etc., e muitos outros. Então, a ciência já está chegando lá, quer dizer, o aculturamento, a abrangência, dos estudos já está indo tanto no campo espiritual como no campo científico. Instruções dos Espíritos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. Quais os limites da encarnação? E aí, o nosso querido mentor, São Luís, em Paris, em 1859, nos instrui. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas um envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Mas mais além a gente vai entender um pouco mais, Então não tem um limite, você vai ter 5 reencarnações, 100 reencarnações e vai subir de grau no mundo espiritual. Não é bem assim não. Cada caso é um caso. Então nós temos ali o espírito, que é uma centelha de vida, não tem uma formação. O perispírito, que é a cópia fiel do corpo. Então vamos falar só nesses 3 corpos. O corpo, que é nosso corpo, que um dia a gente vai deixar aqui na Terra. O perispírito, este nós vamos carregar junto com o espírito, quando nós passarmos para o mundo espiritual, tá bom assim? Então nós temos ali 3 corpos assim: o espírito, que é aquela centelha de vida, o perispírito e o corpo. Limite da encarnação. Na parte do corpo físico, quanto mais você for evoluindo, menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, diáfano, quase fluídico, e acaba por confundir-se com o perispírito. Mas isso vai requerer muitas reencarnações. O perispírito transforma-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que chega a espíritos puros. Mais ou menos esse é um organogramazinho assim, bastante sintetizado de como funciona, no decorrer dos tempos, dos séculos, Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. Falamos do perispírito. E, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Isso é o corpo e o perispírito, tá? Chega um momento em que o corpo e o perispírito tornam-se quase que igual,
No capítulo 4, no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pergunta que é feita por Kardec. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí vem a resposta de São Luís, dada em 1859. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, ou seja, o livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, parte 2, que fala sobre a pluralidade das existências, a reencarnação, justiça da reencarnação e encarnação nos diferentes mundos. Justiça da reencarnação. Aí Kardec, na pergunta 171, pergunta à espiritualidade: em que se funda o dogma da reencarnação? Aí vem a resposta da espiritualidade: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Se Deus, vamos falar aqui no plano físico, se a mãe, vamos falar da mãe, minha mãe já desencarnou, mas se a mãe perdoa os filhos, por mais criminosos que sejam, e é um ser ainda em evolução, como Deus vai castigar a de eterno um espírito? Não é verdade? Na pergunta 166, Kardec pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Aí vem a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Essa palavra sofrer aí, tem que passar, porque realmente aqui é um planeta de provas e expiações. De uma certa forma, você aqui não tem vida mansa, por assim dizer, Aí vem a pergunta, subpergunta A: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Aí nós temos no livro Nosso Lar o diálogo entre André Luiz e sua mãe. Quem já leu o livro ou assistiu o filme, há um momento em que a mãe de André Luiz faz uma visita a ele no Nosso Lar. E ele, André Luiz, pergunta à sua mãe: mãe, e o papai onde está? E ela responde. Ela já é um espírito adiantado, iluminado, que não precisa mais reencarnar. E ela responde: meu filho, o seu pai está na zona umbralina, convivendo com as duas amantes, as duas irmãs que foram amantes dele no plano físico. Mas, ela continuando, mas eu pedi autorização aos meus superiores para reencarnar novamente na Terra, casar com seu pai e receber essas duas irmãs como filhas. Olha que maravilha do dogma da reencarnação. Nem sempre você faz uma reencarnação compulsória. Muitas vezes você aceita como missão. Há vários pontos aí no porquê das reencarnações. E também, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que é de André Luiz, que fala da reencarnação, do caso Segismundo.
aonde Adelino e Raquel e Segismundo, que é um trio que lá no passado, em vidas passadas, o Segismundo matou Adelino para ficar com a Raquel. Então, olha só como tem ação e reação, né? E os protagonistas, os que entram nesse circuito, André Luiz, o mentor Alexandre e o instrutor Herculano, que vão então, porque o Adelino, a Raquel, o Segismundo precisava reencarnar nessa família como filho para poder se redimir da sua falta. A Raquel estava querendo, mas o Adelino estava muito reticente. O espírito pode estar. Aí, nesse caso, o que é que acontece? Os espíritos, no lado esquerdo ali, fizeram, através do sono, né? Eles conseguiram conversar com Adelino e com Segismundo. Agora, e conseguiu convencê-los. Por outro lado, o espírito que vai renascer pode estar acompanhado de seus amigos. Inclusive, nesse capítulo, a avó, né? A avó de Segismundo, já desencarnada, está entregando ele para a mãe. E o diálogo entre o Adelino e o Segismundo é muito gratificante e muito, muito instrutivo, né? Porque os mentores convencem o Adelino que Segismundo está totalmente arrependido e pronto para servir, para amá-lo como pai, né? Então, o Adelino então consegue atender à espiritualidade. E aí se fala o seguinte, né? Kardec comenta no Livro dos Espíritos, na questão 342. Se vive nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Às vezes você forma, aqui no plano físico, aquele grupo de amigos, né? Amigos fiéis, sinceros, que de repente no mundo espiritual também te seguem e vice-versa. E quando você reencarna, ou eles reencarnam, você consegue, através de uma autorização, né, de um entendimento na espiritualidade, consegue reencarnar com eles também. Nesse livro Pão Nosso, na mensagem às testemunhas, é muito gratificante essa lição que é do Espírito Emmanuel, que nos fala aí como é feito, como ocorre a reencarnação, meus irmãos. É Paulo que nos dá essa primeira tomada. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Está em Paulo, Hebreus 12, versículo 1. Vamos ver qual é o conceito de Paulo de Tarso que merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Então, esse conceito merece muitas considerações especiais. Vamos ver. Vamos ler. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita e, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Isso é um fato que os mentores sempre comentam em seus livros, em suas lições que chegam até nós. Todos nós sempre estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Por isso que é muito importante nós termos muito cuidado, muita disciplina com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações. E o que nós falamos, muito importante. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida dos altiplanos da espiritualidade superior. Ou seja, você, quando reencarna, muitas vezes, você faz lá uma conversação, você assume compromissos, e esses mentores que te aconselham, que te observam, continuam te observando aqui no plano físico. Tá? Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de uma grande nuvem de testemunhas espirituais, que
que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Quando se fala no amor, é a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ninguém alcança uma experiência terrestre a esmo. Veio para o plano físico, reencarnou 100 anos, aí já volta superior, já volta a um grau maior. Não, há muito trabalho a fazer. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram os processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. A partir do momento que você assume compromissos para reencarnar naquela família, ter aqueles filhos, aquela esposa, aqueles pais, aqueles irmãos, aquela parentela, enfim, você assumiu um compromisso e você passa a ser cercado de testemunhas. Por isso, meus irmãos, muito cuidado, como já foi falado, com as nossas atitudes. E, evidentemente, que a nossa ascensão espiritual, ela começa sempre dentro do campo doméstico, dentro dos nossos lares, porque ali é que nós convivemos com afetos e desafetos. É no círculo profissional, no círculo religioso, no círculo entre amigos, que nós convivemos com os adversários, com amigos e com adversários. No EAD, no Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no volume 2, parte 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, tem uma parte que fala sobre Jesus e Nicodemos. Roteiro 4. Identificar os ensinamentos existentes no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Até porque nesse encontro, João estava presente nesse diálogo, né? Esses são os objetivos. Ideias principais. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, vamos extrair aí, meus irmãos, entre outras valiosa lição. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 14. Eu sempre falo que essas referências que nós colocamos aqui é para que vocês, irmãos, façam um retrospecto, uma revisão, uma reflexão, uma leitura para os seus grupos de estudos ou para você mesmo. Nicodemos era, pois, um homem bom e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus, para conversar com o mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Está no livro de Carl Schultz, Parábolas e Ensino de Jesus, um excelente livro, da editora Matão, o Clarim, edição 2004, segunda parte, item, Colóquio de Jesus com Nicodemos. Está na página 318. A história se repete semelhantemente conosco, convocados à aproximação da mensagem do amor, depois das desilusões e da constatação da ineficiência dos títulos e valores do mundo, procuramos outros padrões que possam nos colocar na rota segura da existência. É nesse momento, né, que muitas vezes o irmão se encontra num labirinto ou num beco sem saída, quando ele então recebe um convite para visitar uma casa espírita, recebe um livro de presente e, enfim, ele toma conhecimento da doutrina espírita ou toma conhecimento dos evangelhos de Jesus, dos ensinamentos, e a sua história, a sua vida muda. Por exemplo, nós temos o nosso querido companheiro Haroldo Dutra, que sempre comenta que na sua juventude ele ganhou de presente aquele livro, que já foi falado aqui, O Nosso Lar, que ele consumiu em 2 horas ou 3 horas. E ali ele praticamente tornou-se espírita. Dr. Bezerra de Menezes, indo para casa, do seu trabalho para casa, ele trabalhava no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, morava na Tijuca,
Naquela época o bonde levava 1 hora, ele ganhou de presente o Livro dos Espíritos. Ele foi lendo. Quando ele chegou na próxima casa dele, ele já estava praticamente espírita. Então, muitas vezes, a doutrina espírita chega a nós por várias, inclusive pela dor, né? Eu sempre comento que nós adentramos um centro espírita, na maioria das vezes, pela dor. E lá ficamos pelo amor, pelo conhecimento, pelo atendimento que nós passamos a ter e da possibilidade de prestar caridade, né? Para fazer parte desse time, digamos assim, que repete, que ensina os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Investindo em novos conhecimentos espirituais, aprendemos que qualquer vinculação a novas propostas implica desvinculação das velhas, como bem nos esclarece o orientador espiritual. Emmanuel falando, cada um de nós tem no planeta um mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto e de tentações, de dores inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Vou repetir, palmilhar passo a passo com intrepidez moral. A partir do momento que você conhece a doutrina espírita, você tem que se modificar, mais cedo ou mais tarde, para poder você acompanhar e participar das coisas boas que o Evangelho, que os conhecimentos da doutrina traz para você. Esta doutrina bendita, doutrina espírita, que nos consola, nos educa e nos regenera. Eu, graças a Deus, meus queridos irmãos, faço parte, sou espírita desde a década de 60. Comecei em 62. E ainda continuo aprendendo. Ainda não sei nada. Até porque eu sempre comento que a vida é um eterno aprendizado. Mas nesse momento, eu estou tendo o privilégio de repassar para vocês. Portanto, meus irmãos, qualquer alma, você, meu irmão, minha irmã, tem o seu destino traçado, sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos. Tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Entendeu, meus irmãos? Essa parte aqui que está inserida no EAD é importantíssima para todos nós. Porque qualquer alma, a minha, a sua, tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento. Mas nós temos que combater nosso próprio destino, porque nós não nascemos para ser vencidos. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Busquemos, pois, nos guiar por essa lição do Evangelho, ilustrada no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, uma vez que é sempre útil vencer os obstáculos e procurar Jesus. Não podemos ficar estacionados. Ah, mas eu não posso. Ah, está difícil. Ah, porque eu vou morrer. Ah, que a minha doença não tem cura. Ah, porque eu não arrumo emprego. Ah, porque eu estou sem dinheiro. Ah, porque a minha esposa, a meus filhos, a minha família. Enfim, o que não falta é criar dificuldades. Mas nós temos que ter fé, uma vez que é sempre útil vencer todos os nossos obstáculos e procurar Jesus. Porque o homem não nascer para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Ou seja, nós, eu, você, todos os homens aqui no plano físico, encarnados e desencarnados, nós temos que trabalhar, dominar a matéria, principalmente aqui no mundo físico, dominar a matéria, lembrando e nos conscientizando que tudo aqui não pertence a nós, a nossa casa. Por enquanto nós somos usufrutuários dos bens, ou de um carro, ou de um relógio, de uma roupa, da casa. De repente pertencemos a uma família que estamos ali cumprindo uma missão,
para cuidar daquela família, para aquela família conviver conosco e vice-versa. Porque a nossa missão é nos prepararmos espiritualmente, é ascender verticalmente, para quando retornarmos à nossa pátria espiritual, termos condições de granjear, né, pontos mais elevados. Nós temos que retornar para a pátria espiritual, porque um dia nós vamos retornar, não sei se é hoje, se é amanhã, eu, você, não sei. Temos que chegar lá melhor do que aqui chegamos. Allan Kardec nos deixa essa frase também. O homem é assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende de sua vontade de fazer o bem. Porque se você não cumprir com as suas obrigações nesta encarnação, certamente você vai ter que voltar. Entendeu? André Luiz já nos deixa uma frase, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, meu irmão, mas vai ter que colher. Você pode agir da forma que você queira, mas é ação e reação. Ali lá na frente tem o retorno. Então, vamos aproveitar agora esse momento. Que é um momento que eu sempre falo, da nossa reforma íntima. Do nosso autoconhecimento é a chave. A base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, maiores a chance de mudança. E o São Luís, no Livro dos Espíritos, nos dá essa informação, nos dá essa dica. Ele falou para Kardec e falou para nós, meus queridos irmãos, fazei como eu fazia quando eu estava aí na terra. Todas as noites eu me olhava no espelho para perguntar a mim mesmo quais as mazelas que eu tinha cometido naquele dia, para poder me redimir naquele dia ou no próximo ou no dia seguinte. Então, meus irmãos, a reforma íntima ela tem que fazer parte da tua vida, porque a reforma íntima está inserida em todos os ensinamentos de Jesus e através dos seus mentores até hoje, século XXI. Para fechar aqui no prefácio daquele livro Nosso Lar, o prefácio do Nosso Lar, eu acho, aliás, todos os prefácios da coleção de André Luiz já é um estudo à parte. E eu estou fechando aqui o nosso estudo de hoje com a mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes, meus irmãos, ainda necessitamos. Quanto tempo nós temos que ir e voltar, ir, voltar, ir, voltar. Então, meus irmãos, aqui nós fechamos nosso bate-papo, pedindo a Jesus que nos abençoe. Qualquer dúvida, por gentileza, envie um e-mail para evangelhonolar.rj@gmail.com aos cuidados de Edson, que nós enviaremos qualquer informação, qualquer orientação e mesmo esse trabalho que está feito em data show, em slides, para apresentar junto aos grupos de estudos ou em palestras. Ok, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja, graças a Deus.